vocês aqui na exposição do Leandro Hermit, que chama Atenção, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, no centro de São Paulo. E hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos que o meu querido Renato Simon, da Natação Criativa. E bom, já que o nome é Natação Criativa, eu precisava surpreender. Então, ó, haja criatividade. E logo vocês vão conferir um pouquinho das imagens que a gente conseguiu captar aqui. Hoje vocês vão saber um pouquinho da natação criativa e um pouquinho da minha história. Renato Simon, sabendo de tudo sobre a criatividade. Não, e vai ser um mergulho na história do Renato. E, pelo que eu entendi, a gente vai ter algumas Revelações exclusivas. Mergulha com a gente. Qual que é a sensação? A sensação de você estar dentro de uma piscina sem se molhar é incrível. Como alguém pensou nisso? Alguém teve essa criatividade? Adoro a criatividade. E você? Eu adoro. E aí, te dá um desespero ou não? Atenção, para quem já um dia vivenciou uma experiência de quase morrer afogado, um dia estar dentro de uma piscina e ter essa sensação e não conseguir sair, é atenção. Incrível, não sei como você conseguiu entrar numa piscina, não se molhar, trazer a gente para esse ambiente louco, doido. Superei suas expectativas. Super, sempre, né? A vida dos outros ou quer conhecer a minha vida? Com vocês, Renato Simon, da Natação Criativa. E aí, Simon, o que você achou dessa experiência? Posso dizer que foi atenção. Atenção, de você prestar atenção nos detalhes minuciosos que tinha na exposição. E ao mesmo tempo uma atenção de você estar dentro de uma piscina e sem se molhar. Então uma exposição muito interessante, uma exposição contemporânea que deixou um gostinho de quero mais. Se você não conhece essa exposição, você tem que ir. Sensacional, e posso dizer que a Tassiana me surpreendeu. Então a natação criativa hoje saiu da área esportiva e foi para a área cultural. Bom, e você sabe que quando a gente fechou a nossa entrevista, eu queria te surpreender de relacionar um pouquinho do esporte à cultura. Mas vamos começar então. Simon, como é a sua história e a sua relação com a água? Então, meu primeiro contato com a água sempre foi muito prazeroso, né? Eu sempre gostei da água, sempre estava no ambiente aquático, mas por incrível que pareça, eu não sabia nadar. Então, eu era sócio de um clube, passava o final de semana inteiro nesse clube. Eu lembro que na parte da manhã meu pai ficava comigo e na parte da tarde ele já não tinha mais paciência. Ele falava, vai lá e fica sozinho. Só que eu não sabia nadar. Nesse clube, por exemplo, tinha 2 toboáguas e um deles dava para uma parte funda da piscina. Então, quando eu caía do toboágua, não dava pé, eu não sabia nadar.
E na parte da manhã, como eu disse, eu ficava com meu pai. Na parte da tarde, eu tinha uma estratégia. Eu ia para a fila e eu sempre esperava um adulto chegar na fila e eu ficava atrás desse adulto. E eu falava, tio, você pode me pegar quando eu cair do toboágua porque eu não sei nadar. Ai, que danadinho! E eles não acreditavam. Como assim, moleque, você não sabe nadar? Eu falei, eu não sei nadar, mas eu gosto muito de toboágua. Você pode ir na minha frente e você me espera para me pegar? E eles me esperavam, eles me pegavam. E como criança não tem medo, não sabe do perigo, eu sempre fui. Até que um dia teve uma pessoa que não me pegou, mas aí o salva-vidas me pegou. Mas mesmo assim eu continuei tendo esse contato com a água, sempre vivenciei. E aí, próximo, acho que de 4, 5 anos, eu estava numa colônia de férias, estava jogando futebol, e quando acabei o jogo, eu fui tentar encontrar meu pai. E meu pai estava na piscina, e eu não achava meu pai. Aí eu achei minha mãe tomando banho de sol, aí eu falei, cadê meu pai? Ela falou, tá lá sentado na borda conversando com um amigo. Aí eu fui correndo como qualquer criança, e a gente, professor de natação, sempre fala, não corra em volta da piscina, o chão tá molhado. Quando eu fui fazer a volta da piscina, lógico que eu escorreguei, lógico que eu caí na piscina. E meu pai estava sentado próximo ali conversando com um amigo. E ele conversando assim, ele até virou pro amigo e falou, nossa, esse moleque tem fôlego, não sai debaixo da piscina. E ele ficou esperando, ele não sabia que era eu. Aí ele pulou, quando ele me puxou, ele tomou um susto e começou a me dar bronca. O que você está fazendo aqui, moleque? Aí eu falei, eu vim te ver. Aí ele falou, mas você pulou na piscina? Eu falei, não, tô correndo. E eu nem percebi que tinha caído na piscina, fiquei um bom tempo ali. E mesmo assim, demorei muito tempo para aprender a nadar. Meu pai não tinha condições financeiras para me colocar numa natação. Eu fui aprender a nadar com 15 anos, foi quando meu pai me colocou para nadar, porque eu morava numa região na zona norte de São Paulo, aqui entre duas favelas, quando eu era pequeno. E meu pai não tinha condições financeiras, mas ele tinha uma consciência que eu não podia crescer naquele local, que eu tinha que sair de lá. Meu pai demorou 10 anos construindo uma casa em outra região, na zona leste, na Moca. E eu me mudo ali com 13, 14 anos, e com 15 anos, como ele já não tinha mais o gasto da obra, ele me coloca numa academia, que meu sonho sempre foi aprender a nadar. Aprendo a nadar com 15 anos, com um professor de natação um pouquinho velho, né? E depois disso não largo mais a natação, já começo a entrar em competições. Tenho até uma curiosidade, demorei muito tempo para aprender a nadar peito. Eu tive muita dificuldade na pernada do peito, e falo que o professor que me ensinou peito, o Fábio Parpanelli, teve uma paciência muito grande, que ele foi o meu ídolo e foi o porquê, o motivo pelo qual eu quis virar professor de natação. Eu sempre me espelhei nele, acho que eu fiquei nadando com ele uns 4, 5 anos, e uma coisa que eu observava na aula dele, que ele nunca repetia o mesmo treino. Foram 4, 5 anos, todos os dias nadando treinos diferentes. E por curiosidade, quando eu fui para competições, o nado que eu me especializei foi o peito. Então eu era nadador, eu era petista, e demorei tanto tempo que eu acho que eu demorei tanto tempo para poder aprender direito. E hoje o meu melhor nado sempre foi o peito. Eu vejo que a sua história parece a jornada do herói mesmo, né? Tem muitos desafios e depois umas reviravoltas ali, né? Então você sofre um acidente ali. Graças a Deus foi um afogamento, né, sem danos muito grandes, né, não precisou de um RCP e tal. Mas eu vou resgatar um pouquinho de algumas coisas, né, pra gente pontuar aqui. Graças a Deus isso daí não gerou um trauma assim, de você não gostar da água ou evitar a água. Ou você teve um processo ali que você ficava assim, tipo, meio receoso? Como que foi essa... Eu vou dizer que esse processo receoso existe até hoje. Então eu tive até uma namorada ali na adolescência, que a gente era sócio de um outro clube, o Clube Juventus da Moca, e a gente frequentava o clube nos finais de semana, e quando a gente estava na parte funda eu não gostava que ela encostasse em mim. Eu não gosto de brincadeira que afunda, eu não gosto de brincadeira que empurra. Se eu tô numa piscina que não dá pé, eu não gosto que ninguém encoste em mim, eu tenho muita insegurança. E a mesma coisa no mar, eu não gosto que ninguém chegue perto. E ela sempre brincava comigo, falava, nossa, você vai para as competições, você ganha medalha e você tem tanto medo da água. Eu tenho esse medo e esse receio até hoje.
Então, por isso que eu prezo tanto nas minhas aulas de natação, a segurança em primeiro lugar. Então, um dos objetivos da natação criativa, dela ser criada, é diminuir o número de afogamentos, em casos de afogamentos no Brasil, que crianças de 1 a 4 anos é a principal causa de morte. E um dos princípios da natação criativa é essa prevenção aquática. Então, a gente vem com essa ideia de conscientizar as pessoas, conscientizar os pais e fazer projetos. Acho que os maiores projetos que eu sempre agrego o nome da natação criativa são projetos dessa natureza, né? E um dos projetos que eu me associei foi do INAT, nós, que foi no dia 28 de abril, né? O dia da natação infantil, que vem com esse lema de fazer a prevenção aquática. E além da prevenção aquática, a gente aborda muito a natação como desenvolvimento do ser humano. Então são dois pilares, a segurança e o desenvolvimento, até porque hoje em dia já tem estudos que comprovam que as crianças que praticaram natação desde bebê, elas têm muito mais facilidade em aprendizagem até de leitura, de identificar cores, formas, enfim. Daí é um outro tema para outro podcast, mas eu acho que é sempre relevante a gente abordar, para a gente também considerar que a nossa área, além de movimento do corpo, a gente também fala de segurança e desenvolvimento. Agora, voltando à sua história, já que não teve nenhum trauma muito drástico, como que foi esse processo de querer trabalhar com a natação e que a natação fosse criativa, né? Você já deu um spoiler ali, né, que o seu professor ele te incentivou muito para que fosse para que você trabalhasse com aulas diversificadas e tal. Mas eu queria entender como nasceu esse projeto. Bom, acho que aqui muita gente não sabe, né? Eu e o Simon, os dois, nós já fomos assistentes do professor Alberto Claro, que é uma das referências na natação. Eu acho que isso hoje deu muita base para que a gente pudesse ter nas nossas empresas, né? Curiosamente, você hoje em dia é sócio do Alberto, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória da natação criativa. Eu acho que uma história engraçada é que quando eu iniciei na educação física, eu não pensava em entrar na área da natação. Eu iniciei no processo da musculação, comecei como professor de musculação e resolvi ir para a natação como experiência. Como eu estava fazendo estágio, então eu queria ter contato com todas as áreas, porque o estágio, o objetivo é esse. Então eu estava na área da musculação, uma professora, ela saiu de processo de gestação, então ela teve a licença maternidade e eu pedi para substituir essa professora nesse período. Só que quando acabou esse processo de licença dela, o coordenador não deixou eu sair da piscina, que ele falou que as minhas aulas eram muito boas, os alunos estavam gostando e eu fiquei ali na natação. Mas aí eu fiz aquele esforço e consegui sair porque o que eu gostava na época era musculação. E até uma dica para quem está ouvindo a gente, que está fazendo estágio, está estudando educação física, muitas vezes a gente está dentro da faculdade e a gente não sabe o que a gente vai trabalhar lá na frente. Ou muitas vezes você vai trabalhar com uma coisa que ainda nem existe. Que nem hoje eu dou curso online. Na época que eu era aluno eu nem me imaginava e nem existia isso. Então o trabalho de oratória, o trabalho de como você se postar numa câmera, isso a gente não aprendeu. Então às vezes você vai trabalhar com coisas que você nem imagina. Então por isso a importância de você vivenciar várias áreas. Então eu estava ali na parte da musculação e aí eu precisei no momento que eu estava dentro da faculdade, que eu não tinha condição financeira de bancar a faculdade, e eu descobri um projeto dentro da FMU que você ministrava aulas de natação e você ganhava bolsa. Só que você tinha que prestar uma prova, aí eu fui prestar a prova, passei em primeiro nessa prova e comecei a dar aula de natação. E como era dentro da faculdade, os coordenadores eram o William e o Alberto. Eles começaram a ver o meu trabalho, gostaram do meu trabalho, foi aí que eu comecei a trabalhar com o professor Alberto. Fui trabalhar na WA, que é a empresa do William e do Alberto, trabalhei por 5 anos e falo que eu cheguei no teto máximo ali de salário, eles não tinham condições de me pagar mais. E eu tenho até uma passagem engraçada com o Alberto, né, que eu recuso uma proposta ali de um aumento de salário, porque eu falo para ele que eu merecia muito mais e eu entendia que minha hora-aula era muito maior do que ele estava me oferecendo. Ele ficou muito bravo comigo naquele momento
E eu até usei uma fala dele que deixei ele meio sem muito o que falar. Ele me ofereceu o salário, me ofereceu o emprego. Eu falei, Alberto, eu não vou aceitar, mas é porque eu tive um professor na faculdade que ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele falou, quando você tem condições, que você pode ganhar mais e você tem consciência disso, bata o pé e sempre busque o que você acha que você merece. Então eu mereço ganhar muito mais do que você está me oferecendo, não vou aceitar sua proposta. Foi onde eu saí da empresa, fui trabalhar no Clube Pinheiros, passei uma década no Clube Pinheiros, 10 anos lá dentro, e saio para virar sócio do professor Alberto. Então o mundo dá voltas ali, então eu fui aluno dele, estagiário, professor, e hoje eu viro sócio de 2 empresas, não só uma hoje. Converso diariamente com o Alberto, então é mais um sonho realizado, mais uma conquista ali, uma virada de mesa. Você acha que o Simon pequeno, o Simon que se afogou aos 5 anos, imaginaria que ele seria sócio de Alberto? Imaginaria que hoje a vida dele estaria dentro da água, incentivando profissionais a trabalhar com isso? Não, então, acho que se eu brincasse, se eu fosse numa cartomante ali com 10, 12, 15, 18 anos e falasse o que eu tenho hoje, eu jamais ia acreditar. Então, primeiro que eu trabalharia com natação, depois que eu seria sócio outra passagem, né, acho que muito engraçada, quando eu entro na FMU, a minha primeira aula é com o Willy e com o Alberto. Eu acho que todo mundo que estudou com eles, acho que todo mundo tem aquela magia, aquela mística e aquele amor por eles, né? Eles são um símbolo da FMU. E quando eu sentei na minha primeira aula, eu falei, eu quero trabalhar com esses dois. Mesmo não sendo a área que eu gostava, eu tinha um sonho de trabalhar com o Willy e com o Alberto desde o primeiro dia de faculdade. E após 2 anos eu já estou trabalhando com eles. Então eu não me imaginava, e depois você falar que essa pessoa que você tinha como ídolo, hoje é seu sócio, você conversa diariamente, aprende diariamente com ele, são coisas surreais. Então, para uma criança ali que nasceu entre 2 favelas, que mal tinha uma perspectiva de futuro, né? Minha mãe estudou até a 3ª série, meu pai tem 7, 8 irmãos, ele é o único que tem faculdade, por ele ser o caçula da família, então todos os outros irmãos não tiveram. Minha mãe não teve ninguém na família que fez faculdade, então eu rompi algumas barreiras e hoje eu sou professor de 3 instituições de faculdade. Eu não só fiz faculdade, como hoje ministro aulas de pós-graduação em 3 instituições. Então são viradas de mesa e hoje eu sei que eu tenho um peso muito grande na nossa área, porque se a gente pegar no curso de pós-graduação, eu acho que eu sou um dos professores mais novos na área ali de natação, ali de aquática. Eu acho que não tem nenhum professor mais novo que eu. O único professor que eu conheço é o Anderson Aoki, só que ele trabalha na parte de fisiologia. Então a outra pós-graduação. Na área de natação, eu acho que eu sou o professor mais novo. Então eu acho que eu sirvo de exemplo para esses novos profissionais que estão entrando, que eu sou o símbolo aí da nova geração. Da nova geração entrando, e eu me sinto até na obrigação de abrir portas para essa nova geração. Então tem vários profissionais, a Ana Cristina, a Paula Santella, então vários profissionais que a gente foi abrindo portas aí, que eu me sinto na obrigação aí de oportunizar, assim como outras pessoas me oportunizaram. E hoje em dia, quando a gente fala de natação criativa, o que a gente tem que associar? O que a natação criativa faz? Eu acho que o grande objetivo da natação criativa é mostrar que a natação ela vai além dos 4 nados culturalmente pré-determinados. Então eu venho com a proposta que a natação ela vem com habilidades aquáticas. Então não é o aprendizado apenas dos 4 nados. Tem um estudo feito na Unixul que eles entrevistaram 535 pais que eles iam matricular os seus filhos na piscina, perguntando por que você vai matricular o seu filho na piscina. E apenas 1% declarou que queria que os filhos virassem atleta. Se só 1% quer que seu filho vire atleta, por que a gente preza tanto em técnica, crawl, costas, peito e borboleta? E aí, se a gente pegar esse estudo, o principal motivo que leva um pai, o primeiro são recomendações médicas, asma, bronquite,
tirando essa parte de doenças, de problemas respiratórios, o segundo grande motivo é a sobrevivência aquática. Então a busca de um pai, de uma mãe, é a sobrevivência aquática. E a natação criativa vem isso, mostrar que a sobrevivência aquática é mais importante do que essa vivência. E eu vejo alguns profissionais primeiro ensinando crawl e costa para depois ensinar a sobrevivência aquática. E a natação criativa vem com essa ideia ao contrário, né? Então vamos ensinar a sobrevivência aquática para depois ensinar os outros nados. E ao mesmo tempo mostrar que a natação ela pode ser divertida, ela não é aquela ficar contando azulejo. Então a gente dá um objetivo para cada ida e vinda da criança ou do adulto na borda da piscina. Então a gente vem com processo lúdico, a gente vem com brincadeira, a gente vem com jogos direcionados. Então o objetivo é fazer uma natação muito mais criativa, um pouco diferente e fugindo dessa ideia da técnica. Não querendo dizer que essa técnica não é importante. A gente vai continuar sim trabalhando essa técnica, porque sim, essa técnica é importante, mas não de uma forma maçante. Então a gente tentar deixar isso mais diluída, porque a criança de hoje ela é muito diferente da criança de 10, de 15 anos atrás. E a gente continua dando as mesmas aulas para uma criança de um perfil diferente. Ô Renato, você compartilhou um pouquinho da história com o Alberto e eu queria que você compartilhasse agora essa sociedade que vocês fizeram, do que se trata, o que vocês oferecem aí. Então, a plataforma Educar surge durante a pandemia com um projeto social para auxiliar os profissionais durante esse período aí conturbado que eles vivenciaram. A gente lança cursos a preços promocionais, foram 18 semanas, a gente vende mais de 2.000 cursos em 21 estados e 20 países e os professores pedem para a gente continuar com esse projeto. Aí a gente lança uma plataforma própria de cursos online e ao mesmo tempo a gente começa a fazer cursos presenciais. E a plataforma começa a dar esse boom, que eu acho que o grande diferencial é que a gente coloca todos os cursos legendados em todos os idiomas. E por isso que a gente consegue romper essas barreiras, que a gente consegue ir para 21 países. E a gente começa a ir para regiões aí do Brasil aí que antes não tinham acesso a curso. A gente chega no Nordeste, chega no interior de São Paulo e a gente chega forte aí com mais de 70 profissionais, mais de 150 cursos na plataforma, falando de diversos assuntos, desde natação até pilates, gestão. E é só da área da atividade física, da educação física, ou tem outros cursos também? Então, nesse primeiro momento, a gente está focado só na área da educação física, só que a gente tem sim um plano de negócio querendo ir para a área da saúde, trazer médicos, fisioterapeutas, mas tudo a ver com esporte. Só que a gente ainda não chegou nesse processo. Esse é um processo que a gente quer chegar lá na frente, mas está como meta ali, como uma das prioridades da plataforma Educar. Olha, já deu um spoiler. Hoje o dia foi longo, né? Porque a gente, além de gravar essa entrevista, a gente teve essa experiência de ir nessa exposição. Eu queria saber um pouquinho o que você achou, se você gostou dessa surpresa. Eu posso dizer que você me surpreendeu. É difícil surpreender uma pessoa criativa que está sempre inovando, sempre criando. No momento que você fez o convite, você falou, a gente vai para uma exposição. Eu comecei a pesquisar ali na internet, eu não entendi muito bem o que era a exposição, mas eu vou te falar que a exposição me surpreendeu demais. Indico para todo mundo que está aqui em São Paulo para acompanhar essa exposição no Centro Cultural do Banco do Brasil, ali próximo da Praça da Sé, metrô São Bento, metrô República, vale muito a pena. Eu acho que a grande obra ali é sim a piscina, que tem a ver com a natação criativa, que tem a ver com o surgimento de você entrar numa piscina e sobreviver nessa piscina. Então acho que tem tudo a ver, você me surpreendeu assim de uma forma, tem a ver com a natação criativa e além disso tem a ver com criatividade, que é o que sempre cerca ali o mundo da natação e o que eu prego ali, criando a natação criativa primeiramente para auxiliar os profissionais que faziam o curso comigo. Na sequência a gente lança vários projetos, pequenos produtos da natação. Então eu falo que a natação criativa é um polvo ali, a gente tem cursos online, a gente tem a plataforma de curso, a gente tem um aplicativo de celular, canal de podcast. Então é um monte de coisa ali que a natação criativa vem para suprir a necessidade dos professores de natação. Não, e a ideia realmente dessa vivência hoje, né, foi te inspirar, né, para que você pudesse conhecer. Fazia muito tempo que eu estava querendo participar dessa exposição, porque ela já esteve no Rio, ela já passou pelo Rio, ela já passou por Belo Horizonte.
e finalmente chegou em São Paulo. Eu estava ansiosa para conhecer. Essa exposição é gratuita. O Focinho, eles só liberam os ingressos toda sexta-feira. Então você só tem que ficar ligado no site do CCBB, que é quando eles disponibilizam esses ingressos, geralmente de sexta-feira. E, bom, hoje a gente teve um espaço lotado, né, para fazer toda a captura de imagem dentro da piscina. E lá eles liberam um grupo de 8 pessoas por um período de 1 minuto e meio. Então a gente teve que correr muito para conseguir pelo menos fazer algumas gravações legais. Eu posso falar que a gente tomou várias broncas ali, que a gente ficava um tempinho maior. Foi difícil captar porque tinha pessoas passando por trás, então não foi fácil, né, a gente fazer essas captações de imagem que vocês viram. Foi muito legal, né, mas ao mesmo tempo a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, de querer mais um pouco. Eu iria novamente nessa exposição fácil. Será? Será que a gente faz uma segunda parte? Eu topo fazer uma segunda parte, uma segunda entrevista. Eu acho que hoje foi um dia longo, né? Tanto a natação criativa quanto o Aquadictos, a gente tem muito conteúdo, a gente ficou conversando, fazia muito tempo que a gente não tinha esse contato humano, né? Então acho que a gente ficou mais tempo batendo bate-papo nosso do que fazendo a gravação, então acho que vale a pena aí uma segunda edição. Não, e eu até te expliquei, né? Enquanto a gente estava jantando, até te expliquei um pouquinho por que eu queria tanto que o podcast fosse presencial, né? Justamente por isso. Uma que eu sentia muita falta desse contato mais físico, principalmente aqui no Brasil, né? Fiquei muito tempo fora, então eu acho que esse reencontro também é uma troca muito interessante, né? Muito mais do que informações, de conhecer mercado, né? De um apoiar o trabalho do outro. A gente se conhece desde a faculdade, já fizemos várias coisas juntas, ainda vamos fazer mais. Então aqui eu deixo convite para você seguir a natação criativa, seguir o Aquadictos para quem não segue, né, Simon? Então obrigada, Simon, por participar dessa experiência aquática fora da água. E eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer muito esse convite e queria que vocês respondessem aí. Vocês têm sede de quê?